Clique subscribe para receber a notificação dos próximos vídeos. Saudações! Nós podemos dizer de nós mesmos aquilo que Deus diz de nós. A plataforma para melhor entendermos o que Deus diz de nós é a obra redentora completada por Jesus. Há vários prismas pelos quais podemos considerar o impacto da obra de Jesus a favor do ser humano. Poderíamos analisar doutrinas como a doutrina da salvação, da redenção, justificação, santificação, expiação, a nova aliança e também a doutrina da reconciliação. Esta e outras doutrinas nós podíamos estudar cada uma delas, pois cada uma expõe algo específico acerca da obra que Jesus fez e que tem cobertura sobre nós. E é bom nós sabermos o que a Bíblia nos ensina acerca daquilo que Jesus fez por nós, porque isso também tem a ver com a nossa identidade em Jesus. E também nos ensina sobre o caminho da vida eterna. Cada uma destas doutrinas apresenta, então, um perfil específico acerca da missão redentora de Jesus. E é importante nós sabermos estes princípios bíblicos, porque também determinam o nosso raciocínio, o nosso pensamento em termos de conhecimento daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Por isso, as doutrinas podem servir de prismas pelos quais podemos analisar aspectos significativos do sacrifício redentor de Jesus. Não irei fazer um estudo exaustivo destas doutrinas aqui, porque não teríamos tempo para isso neste vídeo. Porém, vou dar alguma atenção à doutrina da reconciliação, visto esta nos ensinar por que razão é que nós estamos bem com Deus. Este aspecto é importante como fonte de palavras de poder. Dizer palavras bíblicas é bom, porém poderão não passar de ladainhas frívolas. A confissão de palavras poderosas tem que ter a sua raiz que lhes dá vida e propósito. E se nós queremos saber qual a fonte das nossas palavras, qual a fonte das palavras poderosas, nós precisamos de conhecer essa fonte. Palavras poderosas necessitam da sua fonte. Esta mesma fonte tem que ser do tipo que sustenta o poder dessas mesmas palavras. Por exemplo, lemos que Deus disse em Jeremias capítulo 1, versículo 12, que Ele vela pela sua palavra para a cumprir. Este texto diz-nos que Deus dá revelação quanto aos seus planos. Deus vela por essas mesmas palavras para as cumprir. Posto isso, abraçando com compreensão o que Deus diz, teremos uma fonte de palavras poderosas. Ao considerarmos o significado da obra de Jesus e como esta constitui um fundamento da reconciliação entre Deus e o ser humano, será visto como Deus Pai é a origem e o sustentador desta verdade bíblica, que é a doutrina da reconciliação. Vamos considerar o impacto deste fundamento da reconciliação e como esta nos dá plataforma segura sobre a qual podemos fazer declarações de fé, declarações ousadas e em que a fé faz parte delas. O princípio é o seguinte: a pessoa que está reconciliada com Deus pode declarar as mesmas palavras que Deus diz sobre este mesmo assunto da reconciliação. Nós podemos ver, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, e tomar este versículo como exemplo. 2 Coríntios 5, 17, que enfatiza claramente quem é a pessoa que está em Jesus. O texto diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Na autoridade deste versículo, a pessoa que está em Cristo declara inequivocamente os seguintes 3 pontos. Que é uma nova criatura, porque está escrito que quem está em Cristo
é uma nova criatura. O segundo ponto que vimos nesse mesmo versículo é que as coisas velhas já passaram. E esta é uma verdade tão importante, porque quem está em Cristo, o seu passado já não tem poder sobre a sua vida, porque essa pessoa, aos olhos de Deus, está salva, está lavada pelo sangue de Jesus. E o terceiro ponto, neste mesmo versículo, 2 Coríntios 5,17, é que tudo o que antes estava dilacerado pelo pecado, tudo isso se fez novo. Declarar estas verdades é bíblico, mas também é bom ter um pouco mais de conhecimento acerca delas e ler um pouco mais além para entender melhor o fundamento desta verdade exposta no versículo 17, 2 Coríntios capítulo 5. A vantagem de conhecer este fundamento está no facto de que o conhecimento bíblico informa-nos e dá-nos também firmeza. Conhecer o fundamento das palavras que declaramos dá-nos um sentido de autoridade. Tendo o conhecimento e a experiência ligada a este conhecimento, sabemos mais sobre o poder que é manifesto em Jesus e que também sustenta a palavra de Deus, que é eterna. Posto isso, podemos confessar com ousadia a palavra de Deus. Será bom então lermos os versículos que seguem ao versículo 17. Vamos ler então 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 a 21, e que diz: E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que por ele fôssemos feitos justiça de Deus. Como é que se tornou possível esta realidade de alguém estar em Cristo? O versículo 18 diz como? E diz: E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Esta é a realidade de que Deus nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. E por esta mesma realidade podemos declarar que quem está em Cristo é uma nova criatura. Portanto, o fundamento de nós dizemos que somos uma nova criação em Jesus é o fundamento da nossa reconciliação, como está escrito no versículo 18. O fundamento desta realidade tão poderosa é o facto de Jesus, que não conheceu pecado, ele foi feito pecado por nós, como nos diz 2 Coríntios 5, 21. O facto de Jesus ter sido feito pecado por nós significa que não é exigido do ser humano um sacrifício de penitência pelo seu pecado para que possa merecer por isso a sua redenção. A verdade é que Jesus pagou com seu próprio sangue pelo nosso pecado para que por este sacrifício pudéssemos entrar no caminho da reconciliação que Deus efetuou para nós. Como nos mostra 2 Coríntios 5, 21, por este ato de Jesus a nosso favor, somos feitos a justiça de Deus. Ou seja, porque Jesus foi feito pecado por nós, já não há em nós falta alguma pela qual possamos ser acusados, isto aos olhos de Deus. E por isso vivemos na beleza da nossa reconciliação com Deus. Esta bênção é dada a todas as pessoas que estão em Cristo. Na bênção da reconciliação com Deus está implícito também o perdão dos nossos pecados. Tendo sido reconciliados com Deus, também nos foi dado o ministério da reconciliação. Ministério significa servir. Portanto, na base de já estarmos reconciliados por Jesus, nós somos instrumentos da continuidade do ministério da reconciliação. Como Paulo diz no versículo 20, somos embaixadores de Cristo
E Deus, por nós, continua a dizer a todas as pessoas: reconciliai-vos com Deus. Em outras palavras, quem já está reconciliado com Deus por meio de Jesus tem a missão de anunciar a outras pessoas que o caminho da reconciliação com Deus está aberto para elas também. Vamos ainda ler Colossenses capítulo 1, versículos 20 a 23, que diz: E que, havendo por ele, isto é, Jesus, feito a paz pelo sangue da sua cruz, por ele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo eras estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. A pessoa que está reconciliada com Deus pode dizer que antes era como um estranho diante de Deus Pai, mas pelo sangue de Jesus, que foi derramado pela sua redenção, essa situação mudou. E por estar em Jesus, esse ser humano é apresentado a Deus Pai como santo, irrepreensível e inculpado, como nos mostra Colossenses 1, 22. Tomemos bem nota que a nossa declaração está enraizada em Jesus. Não somos irrepreensíveis diante de Deus por termos feito penitência ou boas obras. Não, somos apresentados como santos porque pelo sacrifício de Jesus fomos santificados e justificados. A palavra de Deus diz-nos que em Jesus já não somos mais pessoas culpadas, mas sim inculpáveis. Este é o poder da reconciliação através do que Jesus fez por nós, mediante a sua morte na cruz do Calvário. Alguém poderá dizer: é só assim? Eu não preciso de fazer mais alguma coisa? A questão é esta: as pessoas têm a tendência de pensar que têm que recompensar ou pagar a alguém pelo bem que lhes é feito, ou então têm que pagar pelo mal que fizeram. Deus não pede das pessoas nenhum ato de penitência, mas antes que façam o seguinte: reconhecer o que Jesus fez por eles, crer no que Jesus fez, reconciliar-se com Deus na base do que Jesus já fez pelo ser humano. E como nos ensina Colossenses 1, 23, permaneceremos fundados e firmes na fé e não nos movemos da esperança do Evangelho. Posso ler novamente esta parte do versículo que diz: se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido. Portanto, nós fazemos esta declaração em Jesus, que estamos reconciliados, porque primeiro cremos em Jesus, acreditamos no que Ele fez por nós e na razão porque Ele teve que o fazer por nós. Ele morreu pelos nossos pecados. E então, acreditando nessa verdade que Jesus nos apresenta, e pedimos a Deus o perdão dos nossos pecados, confessamos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, nós somos salvos, e então ficamos firmes nesta verdade do Evangelho. E notemos que é pela fé que recebemos a salvação. A esperança desta salvação é sustentada pelo Evangelho. E pela fé, então, continuamos resolutos com pessoas que conhecem o seu alicerce no Evangelho. Por isso é que eu enfatizo: a salvação é a oferta de Deus que Ele faz a cada um de nós e que nós, de forma alguma, merecíamos. Não merecíamos, mas Deus quis a dar, porque Ele primeiro preparou o caminho através do seu Filho Jesus, que pagou Ele pelos nossos pecados. Devemos reconhecer qual o nosso estado sem Jesus. Mas logo que aceitamos e confessamos que Jesus pagou com o seu sangue pelos nossos pecados, Deus
perdoou-nos e passamos então a estar reconciliados com Deus Pai. Mediante o que Jesus fez e o que Deus diz, então fazemos as nossas declarações de fé. Isto é, dizemos acerca de nós o que Deus diz acerca de nós. Perante a realidade que foi completada por Jesus, nós podemos dizer o mesmo que Deus diz. Nós dizemos, pela graça de Deus, estamos reconciliados com Deus. Viste Deus dizer isto de nós, porque Ele o diz, nós podemos dizê-lo também. Dizemos na base daquilo que Ele diz em relação a cada um de nós. Ao declararmos as palavras que a palavra de Deus nos ensina, falamos palavras de poder. Não são palavras de magia, mas palavras de poder de Deus. Tendo em conta a declaração de 2 Coríntios 5,17, que diz que somos uma nova criatura por estarmos em Cristo, nós dizemos que temos uma nova identidade. E por isso nós falamos segundo esta identidade em Jesus. E esta identidade tem um fundamento sólido, que é o sacrifício de Jesus. Neste ponto, acerca da nossa identidade e a nossa confissão de fé, as nossas palavras têm que estar em concordância com o que Deus diz. E como já meditamos em Hebreus capítulo 3, versículo 1, num vídeo anterior, em que falamos sobre a nossa confissão, isto é, aquilo que dizemos tem que estar em harmonia com a verdade acerca de Jesus e o que Ele fez por nós, mediante a sua morte redentora na cruz. Podemos ler Hebreus 3:1, que diz: pelo que, irmãos, participantes da vocação celestial, considerai Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Veja o vídeo 4 desta série com o título O Poder de Nossas Palavras, Palavras Homogéneas, e onde comento mais sobre este fundamento bíblico da nossa confissão. Visto Jesus ser o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, como diz o texto bíblico, a nossa confissão, ou seja, aquilo que dizemos, tem que ser inspirado pelo que Jesus é e pelo que Ele fez por nós. Tiago, no capítulo 3 da sua epístola, falando sobre a importância da língua, ele faz uma comparação nos versículos 11 e 12. Tiago 3, versículos 11 e 12, ele diz que uma fonte não pode dar água doce e água amarga. A mesma fonte não dá água doce e água salgada. Ele diz também que uma figueira não pode dar azeitonas. Assim também com a língua. Não podemos dizer coisas que não sejam de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. Isto quando falamos em termos da fé. Quem ousa acreditar em Jesus e no seu Evangelho, a sua confissão, o seu discurso tem que estar em harmonia com aquilo que Jesus disse e quem Ele é. Por isso é que Tiago diz, com a nossa língua não podemos estar a dizer contradições bíblicas. É importante haver consistência nas nossas palavras. As referências bíblicas que acima foram consideradas são verdades bíblicas sobre as quais os que estão em Cristo podem fazer as suas afirmações de fé. Vejamos o que dizer em nossas declarações à luz da reconciliação. Já lemos a passagem de 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 17 a 21, e recapitulando, vimos que no versículo 17 podemos dizer que a pessoa que está em Jesus, ou seja, eu posso dizer, você pode dizer que por estar em Jesus, que é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você é uma nova pessoa. Baseado neste versículo, você diz, e no versículo 18 também, você diz, eu já estou reconciliado com Deus. Por isso, na autoridade da palavra de Deus, eu sou uma nova criação. Por que é que isto é importante? Porque às vezes vêm aqueles pensamentos negativos em que nós começamos a pensar nos erros do passado e pensamos que Deus não nos perdoou. E isso não é bom para a nossa fé. E é importante então darmos mais crédito ao que Deus diz de nós do que pensamentos negativos acerca de nós próprios. Pensamentos negativos derrotam-nos, mas a palavra de Deus levanta-nos. E o poder da palavra de Deus
necessita de ser liberto pelas nossas palavras, quando nós as dizemos com fé, dizemos de nós mesmos aquilo que Deus diz acerca de nós. À luz da palavra de Deus, podemos dizer, eu declaro que os meus pecados já foram lançados para longe de mim, já não são mais usados contra mim, não são lançados contra mim, porque estou reconciliado com Deus. Como está escrito em 2 Coríntios 5,19, esse versículo diz que os nossos pecados já não são lançados em crédito contra nós, mas não, foram lançados sobre Jesus. E porque Jesus levou sobre si os nossos pecados, já não estamos mais debaixo de condenação. Isto é o que Deus diz a nós na sua palavra, por isso também deve ser o que nós dizemos. E é tão bom nós dizermos que não estou condenado por Deus, porque Jesus levou o meu pecado. Não deixe o inimigo da sua alma derrotá-lo com pensamentos negativos, mas responda sempre com aquilo que a palavra de Deus diz. Por Jesus, que foi feito pecado por nós, eu sou feito, você é feita a justiça de Deus. Em si a justiça de Deus foi completada. 2 Coríntios 5:21. Se já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, se reconhece o que Jesus fez por si e a razão dele o ter feito, e faz uma declaração de fé diante de Deus dizendo que aceita Jesus como seu Salvador e o que Jesus fez por si, então aceite que já está justificado. E como diz a Bíblia, nós somos justiça de Deus, segundo aos Coríntios 5:21. E ainda na base de Romanos 5:10, declaramos, estamos reconciliados com Deus mediante a morte de Jesus. Romanos 5:10 que diz, porque se nós sendo inimigos fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Declare na autoridade, ou segundo a autoridade de Romanos 5:10, que está reconciliado com Deus. Não é mais inimigo de Deus, mas é amigo, amiga de Deus por Jesus, que deu a sua vida por nós. Jesus morreu e ressuscitou e Ele hoje vive. Porque Ele vive, este versículo diz-nos que nós seremos salvos também pela sua vida. Vamos ver algumas declarações baseadas em Colossenses, capítulo 1, versículos 20 a 23, que nós já lemos acima. Então, na base desta passagem, Colossenses 1, versículos 20 a 23, nós dizemos, eu tenho paz com Deus, por Jesus, e que por Jesus eu estou reconciliado com Deus, diz o versículo 20. Declare que tem paz com Deus, porque já está reconciliado com Deus através de Jesus. Diga ainda, estou reconciliado com Deus através de Jesus que verteu por mim o seu sangue na cruz. Colossenses 1:20. Sim, diga que está reconciliado. O meu entendimento, eu sei que hoje já não sou mais estranho, porque a Bíblia diz, eu antes era estranho. No meu entendimento, da minha maneira de pensar e as consequentes obras, aquilo que eu fazia por não conhecer Deus. Eu antes era estranho diante de Deus por causa disso, mas isso já mudou. Como diz o versículo 21, estamos reconciliados com Deus. As nossas declarações bíblicas devem ser feitas com fé no que Jesus fez por nós e também com fé na própria palavra de Deus. Tendo recebido Jesus como nosso Salvador, a nossa vida passa a refletir essa decisão que tomamos. Posto isso, também as nossas palavras passam a refletir essa mesma realidade. E falando assim, estamos a dar expressão às palavras de fé, palavras que nós aprendemos pela própria palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. E dizendo o mesmo que Deus diz de nós, as nossas palavras dão expressão ao poder de Deus. Portanto, onde é que vamos buscar palavras de poder? É a palavra de Deus. E por aquilo que a palavra de Deus nos ensina, o nosso vocabulário, o nosso discurso é informado, é moldado para falarmos o que Deus diz e assim damos expressão à nossa fé e as nossas palavras são poderosas porque são segundo a verdade que Deus nos dá. Talvez isto pareça ser ainda um pouco estranho. Eu recomendo, leia a Bíblia, leia um pouco da Bíblia todos os dias. Eu sugiro, leia as narrativas do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, e de seguida, portanto, os livros que seguem, porque assim vai aprender mais de Jesus e o que Jesus fez por cada um de nós.
Isso é tão importante para nós conhecermos aquilo que Deus nos dá em Jesus. Fale com Deus todos os dias um pouco. Fale com Ele sobre a sua vida, sobre aquilo que está na sua mente. E lembre-se sempre, faça sempre a sua oração em nome de Jesus, porque a Bíblia ensina-nos que é pelo nome de Jesus que nós vimos a Deus Pai. Logo possa, frequente uma igreja que ensina a palavra de Deus, porque isso é tão importante para a sua formação como discípulo, porque discípulos são feitos mediante a aprendizagem do que Jesus ensinou. Isso é importante. E ainda, se este e outros vídeos que têm visto que eu tenho colocado no YouTube têm sido bênção para si, queira ver novamente, porque isto vai ajudá-lo a recapitular estes ensinos bíblicos e também poderá compartilhar os mesmos vídeos com outras pessoas, talvez dando-nos o link dizendo onde podem ver, porque fazendo assim também estará a ser um transmissor da mensagem da reconciliação, como nós já lemos há pouco na palavra de Deus. Continuamos orando por si, para que a bênção de Deus seja ampla, continue a ser ampla sobre a sua vida. Se quiser ver os vídeos anteriores, vá ao YouTube, ao canal com o meu nome, Manny Bessa.